você que nos assiste online, nós estamos mais uns chamados para vencer. Lá no Salmo 40, verso 4, diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Quando fala bem-aventurado o homem, quer dizer o ser humano, o homem e mulher, e que não pende para os arrogantes, ou seja, ele não tem atração para ser arrogante. Por quê? Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, é simples. E se nós queremos ser bem-aventurados, nós temos que ficar na confiança do Senhor, não importando o que vai acontecer. Vocês imaginem se José não tivesse confiança no Senhor, com tudo que ele sofreu. Vocês imaginem se Davi tivesse confiança no Senhor, quando ele foi lutar com o gigante, todo mundo riu dele, desprezou, não acreditou que ele fosse ganhar. Então nós temos que seguir esses exemplos, para que nós possamos estar sempre na bem-aventurança do Senhor, não importando o que vai acontecer. O próprio profeta Jeremias sofreu um bocado, porque ele estava representando um povo que foi escravizado por Nabucodonosor. E o Senhor elegeu ele como profeta para dar recado para o povo. Ele sofreu tanta oposição que ele pensou em desistir, mas não desistiu e foi até o final fazendo a obra do Senhor e profetizando. Então, que nós possamos ter em mente, buscar sempre sermos bem-aventurados em confiança no Senhor, para que tudo ocorra segundo os planos de Deus. Porque se Deus nos deixou viver até hoje, é porque Ele tem plano na nossa vida. Porque se o plano já tivesse acabado, Ele nos recolhido. Se estamos aqui, é porque a obra dele, nossa vida, ainda não acabou. Amém? Amém. Chama agora o pregador da noite, Diácono Manuel dos Santos. Vamos ficar de pé. Erga a mão para cá, para abençoarmos o irmão. Deus amado e poderoso, diz aqui o teu servo, Senhor, que vai pregar a sua palavra. Certamente já deste para ele, Senhor, a palavra para que nós precisamos ouvir. A palavra que nós necessitamos ouvir. A palavra, Senhor, que vai dar um refrigério para cada coração aqui, Senhor. Seja com a mente dele, Senhor, seja com aquilo que ele vai falar, Pai. Abençoa, Deus, que passe diretamente do seu trono para a boca do teu servo, Senhor. Tranquiliza o coração dele, tranquiliza a mente dele, Senhor, que ele apenas repita aquilo que tu queres que ele fale, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Podemos sentar. Queridos, mais uma noite de terça-feira, né? Mais um chamado para vencer. E é nessa noite que o Senhor vai nos abençoar. Amém? Essa noite de frio, chuvoso, e nós estamos aqui na presença do Senhor. Porque nós somos mais que vencedores. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor permitiu. Aí, se Ele permitiu, é porque Ele tem algo especial para cada um de nós nesta noite. Amém, igreja? Amém. Nós estamos falando assim, vamos falar esse mês, durante o mês todo, sobre Tiago, né? E tem se falado muito aqui que a prática não pode ser diferente da teoria. Não é isso? Ou a teoria não pode ser diferente da prática. Tem que ser tudo igual. Tá? Se eu tenho a teoria, eu vou aplicar na prática, ela tem que ser aquilo que está escrito na prática, porque senão dá tudo errado. Na nossa vida cristã também é da mesma forma. Aí nós vamos aprender com o Tiago um pouquinho isso aqui hoje. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago 19, 27. 1, 19, 27. Tiago 1, 19, 27 vai falar justamente sobre a prática da palavra de Deus. Todos já acharam? Amém.
Tiago vem depois de Hebreus. Tiago 1, 19 a 27. Diz o seguinte: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar as nossas vidas. Poderosas para salvar as nossas vidas. Quem nos salva é a palavra de Deus. Quem nos liberta é a palavra de Deus. Tornai-vos praticantes, pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência antes. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, se nós praticarmos a palavra aqui está dizendo que nós seremos bem-aventurados. Amém. Nós seremos felizes, porque tudo na nossa vida vai ser realizado. Tá? Conforme nós falamos, que a prática não pode ser diferente da teoria. Se a palavra de Deus está nos orientando aqui, que nós não devemos ser ouvintes, e sim praticantes, é porque se nós fizermos isso, nós vamos ser abençoados. Amém, igreja? Amém. Então, praticando a palavra de Deus, até que faz diferença. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas vivem de forma contrária com a palavra de Deus. Elas ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Elas falam de Deus, mas não os abençoam. Essas consideram-se religiosas, mas não demonstra o amor ao próximo. Essa pessoa está enganando a si mesma. Quem não pratica a palavra, está se enganando a si mesmo. Nós sabemos disso. Aquelas pessoas que são mero ouvintes. Você muitas das vezes vai falar com as pessoas da palavra de Deus, às vezes ela diz o seguinte: eu gosto muito, mas o gostar não adianta nada. Não adianta você gostar da palavra de Deus, porque se você gostar, você não vai praticar. Você tem que realmente se dedicar à palavra de Deus. Você tem que estar aplicando a palavra de Deus, para que nós venhamos ser abençoados. Então, o livro de Tiago nos desafia a ter uma fé viva, porque para nós sermos praticantes da palavra de Deus, nós temos que crer na palavra de Deus, não é isso? Amém. Como é que nós vamos praticar uma coisa se nós não cremos? É como uma receita. Você olha uma receita, tá? Você olha aquela receita, aí se você não fizer aquela receita, você não vai saber se ela é boa, não é isso? Só vai saber se ela é boa se você fizer. Então a palavra de Deus é isso. Você tem que verdadeiramente se jogar, tá? Se jogar nos braços do Pai, tá? Senhor, eu quero, tá? Eu quero ser mais um dos teus. Eu quero ser um dos teus. Eu quero aprender a praticar a palavra de Deus. Eu não quero ser mero ouvinte. E você começa a orar a Deus, começa a pedir a Deus, começa a se colocar diante de Deus. E ali a tua fé vai brotando. A tua fé vai brotando. Você pega a palavra, você lê.
Você pede a interpretação do Espírito Santo. Porque se nós lermos a Bíblia como um mero livro, nós não podemos olhar isso aqui como um mero livro. Nós temos que olhar isso aqui como sendo boca de Deus para a nossa vida. Amém? Boca de Deus falando para cada um de nós. Amém. E nós sabemos que o véu se rasgou. O véu se rasgou. Antigamente, no Velho Testamento, nós sabemos que você, para ser abençoado, para você ser perdoado dos teus pecados, você tinha que ir ao sacerdote. E ali, aí você levava um carneiro, levava uma pomba, de acordo com a sua disponibilidade, né? E ali o profeta, tá, derramava sangue daquele animal, e através deste sangue, nós éramos perdoados. Jesus foi essa ovelha. Jesus foi levado ao matadouro, tá? Para que justamente os nossos pecados fossem todos perdoados, tá? Nós somos pecadores, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque nós temos Jesus na nossa vida. Nós temos Jesus, e por isso que nós somos filhos de Deus, separados por Ele, para o louvor da glória dele. Então, o véu se rasgou, nós não temos que nos preocupar mais, tá? Nós temos que nos colocar diante de Deus, tá? E falar: Senhor, eu quero ser um filho seu, eu quero ser uma ovelha sua. E o Senhor vai contemplar o desejo do teu coração, o desejo do nosso coração, porque o Senhor, quem sonda o coração é Deus. Deus sabe. Se você está querendo realmente alguma coisa com o Senhor, Ele sabe. Ele sabe que se teu coração realmente está propenso àquilo ou não. Então, nessa noite, querido, vamos pedir a Deus uma fé genuína, para que verdadeiramente nós venhamos a praticar a palavra de Deus, praticar aquilo que o Senhor, tá, quer para cada um de nós. Tiago, ainda de 19:7, nos ensina como devemos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus é viva e eficaz, e tem poder de transformar nossa mente, o nosso coração e o nosso comportamento. Então, a palavra de Deus faz tudo isso. Ela nos salva, ela nos liberta, ela nos limpa, tá? E ela nos dá uma vida maravilhosa. A palavra de Deus, se nós tivermos, tá, nos colocando à disposição do Espírito Santo, nós vamos ser verdadeiramente abençoados. E nós, quando nós passamos a ser filho, nós passamos a ter direito. Então, se nós temos direito, nós podemos nos chegar ao Pai, tá? Orar ao Pai, crendo que a nossa oração vai ser recebida. Amém. Crendo que o Senhor está acolhendo todo o nosso pedido. Para isso, que nós temos que estar firme na palavra, firme nas promessas de Deus, ouvindo e aplicando a palavra de Deus. Isso ainda está em Tiago de 1:19-21. Tiago aqui nos dá 3 conselhos. Devemos ser rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para nos irar. Nós temos que ser rápidos para ouvir, tá? Nós não temos que escutar, porque quando você escuta, ele entra por aqui e sai por aqui. Agora, quando nós ouvimos, nós aprendemos. Na escola é assim. Se você tiver, a professora estiver lá na frente, lá ensinando a matéria, e nós estivermos prestando atenção, ouvindo realmente aquilo, você vai aprender, você vai assimilar. Agora, se você tiver, sua mente estiver divagando, se a tua mente não estiver firme ali na professora, você não vai aprender nada. Então é isso, nós temos que verdadeiramente ser rápido para ouvir e lento para falar. Tem muita gente que é lento para falar, que é rápido para falar, depois sofre as consequências. Não é isso? Sofre as consequências. Se nós não, nos policiarmos naquilo que nós vamos falar,
nós vamos ferir gente, ferir pessoas. Devemos também evitar falar demais ou sem pensar, pois isso nos leva a pecar com a língua ou ofender os outros. Devemos ainda controlar nossas emoções, especialmente a ira. Ela pode nos impedir de entender e aceitar a palavra de Deus. É aquilo, se nós estivermos irados, se nós estivermos briguento com alguém, nós realmente não vamos estar ligados. Nós não vamos estar ligados com o Senhor. Se nós temos espírito de confusão, como é que o Espírito Santo pode atuar na nossa vida? Não pode. Espírito de confusão não pertence ao Senhor, não é fruto. Espírito de confusão não é fruto. Amado, não é fruto. Esse aí pode até ser fruto do inimigo, tá? Que é ele que tenta contra nós. Mas se nós temos o Senhor, se nós temos o Espírito Santo de Deus, diabo nenhum vai nos sugestionar. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que ensina-nos a falar, a caminhar, a viver nesse mundo. Queridos, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, como que nós vamos viver nesse mundo? Nós já falamos anteriormente, o mundo tem que ver diferença na gente. Nós, tá, que somos cristãos, que somos crentes, conforme diz o mundo, não é isso? Lá vai o crente, lá vai o crente. Glória a Deus que nós somos, lá vai o crente. Tá? Então, o mundo tem que ver a gente assim. Hoje está tudo muito misturado, tá? Todo mundo fala que é crente, mas não pratica a palavra de Deus. Vai ser essa pessoa que nós estamos vendo aqui. São aqueles que se dizem ser, mas não praticam a palavra de Deus. Então, vamos abrindo em Tiago ainda 3, Tiago 3, 5 e 6. Tiago 3, 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chama pelo inferno. Palavra de Deus aqui, ó. Palavra de Deus. Por isso que nós temos que aprender a conter nossa língua, para que nós não venhamos, tá, a ser contaminados, a ser incendiados. Nós sabemos que qualquer palavra lançada, você não consegue pegar de volta mais não, gente. Nós sabemos que quando você fala mal de alguém, sem conhecimento de causa, você está lançando aquela maldição. E depois, você não consegue desfazer isso de maneira nenhuma. Não consegue. Porque a palavra vai ao vento. É levada pelo vento. É como se você pegasse um papel, picasse todo ele e lançasse no vento. Cada pedacinho daquele é a miséria que você lançou através da tua língua, através da nossa língua. Nós não vamos conseguir pegar de maneira mais nenhuma. Só Jesus, só o perdão é que pode sanar toda essa situação. Somente o perdão. Então, só a palavra de Deus é capaz de nos livrar desse grande mal que é a língua. A palavra de Deus é capaz de salvar nossas almas e nos santificar. Tiago diz que devemos receber como mansidão a palavra de Deus e plantada em nós, que pode salvar nossas almas. Isso significa que devemos reconhecer que a palavra de Deus para nós, que nos revela o seu amor, seu plano e sua vontade.
Seu plano, seu amor, seu plano e sua vontade. Então a palavra de Deus, ela se revela para nós. João 16,13 fala o seguinte: o Espírito Santo nos santifica, ele nos guiará em toda a verdade. Precisamos rejeitar toda impureza e abundância de malícia. Tiago diz que devemos desposar de toda impureza e acúmulo de maldade, que são obstáculos para recebermos e praticarmos a palavra de Deus. A impureza se refere à imoralidade sexual, que contamina nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A maldade se refere à perversidade do coração, que produz maus pensamentos, palavras e obras. Tiago nos exorta a nos purificarmos desses pecados, confessando a Deus e abandonando-os pela graça de Deus. Então, querido, verdadeiramente é a palavra de Deus que é capaz, só a palavra de Deus que nos livra, só a palavra de Deus que nos livra de todo esse mal. Tiago nos exorta ainda em 1:22-25 a sermos praticantes da palavra. Ouvimos que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, esse é o ouvinte. O praticante é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Tiago nos diz que esse homem será feliz naquilo que fizer. A felicidade aqui não é um sentimento passageiro ou superficial, mas uma condição permanente e profunda de paz, alegria e satisfação. Esta felicidade é o resultado da obediência da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso está em Romanos 12:12. Então, querido, nós podemos ter certeza que se nós vivermos a palavra de Deus, praticarmos a palavra de Deus, nós seremos grandemente abençoados e nós teremos paz no nosso coração. Essa paz que o mundo não tem. Nós que servimos a Cristo, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos essa paz que o mundo não entende. Aleluia. O mundo não entende essa paz que o Senhor nos dá, porque é só nós que temos. O mundo não tem, porque ele não tem Deus. Eles abriram mão do Senhor. Eles não querem. Ele pegou o livre-arbítrio e guardou. Eu não quero. Então, querido, nós verdadeiramente temos que nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus e fazer a vontade dele. Fazer a vontade para que nós venhamos ter felicidade, ser abençoado. Então, querido, é isso que agrada a Deus. Então, nós vemos que em certos itens aqui, que se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós vamos cair no pecado. Porque quando nós estamos praticando a palavra de Deus, nós estamos firmes na promessa. O inimigo não tem poder. Nós temos que tomar cuidado, para que nós não venhamos enfraquecer na nossa caminhada. Então, nós temos um grande exemplo de homens, homens que, separados por Deus, mas caíram, Inclusive tem uma anotação aqui que eu fiz: Satanás não é nada criativo, mas grande plagiador das coisas de Deus, que habilmente procura usar para as suas intenções maléficas. Sua maneira de agir não mudou em todo esse milênio da humanidade. Os passos destrutivos de cobiça, pecado e morte foram os mesmos usados para seduzir ou tentar no passado os seres humanos. Havemos que em Gênesis, tentou Adão, tentou Eva, a Eva passou para Adão e ali o diabo conseguiu derrubar Eva, conseguiu derrubar vários homens. E Davi, chegamos a Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem separado de Deus, um homem ungido por Deus. Eu creio que ele já deve ter sido ungido desde o ventre da mãe dele. Desde lá do ventre da mãe dele ele já foi ungido.
E ali nós vemos que ele foi um garoto, cresceu um garoto ali, sadio, um garoto que não se contaminava. E ali nós vamos acompanhando, nós vamos vendo que Davi cresce, e Davi faz a vontade do Senhor. Nesse período, Davi escreveu vários salmos, tudo ligado no Senhor, ligado na palavra de Deus. Mas nós vemos que Davi, de praticante da palavra, ele ficou sendo só ouvinte. Um belo dia, as instruções de Deus para Davi é que ele estivesse sempre na frente de batalha. Porque se ele estivesse na frente da batalha, ele seria abençoado, ele ganharia todas as guerras. Aí todas que ele obedeceu ao Senhor, ele foi vencedor, ele ganhou. O dia que ele achou de ficar em casa para descansar, o que aconteceu? O que aconteceu com Davi? Davi ali, ele já estava com a mente vazia, tá? Ele descansou demais, descansou tanto, ele descansou tanto, que eu creio que ele deve ter também tirado férias do Senhor. Nós quando saímos de férias não podemos tirar férias do Senhor, tá? Nós podemos até tirar férias do local que nós estamos, mas do Senhor nunca devemos, tá, tirar férias. Aonde nós estivermos, querido, nós temos que estar com o Senhor, nós temos que estar ligados na palavra. Então nós vemos que ali Davi descansou, ficou com a mente vazia. Sabemos que mente vazia é oficina de quem? É do inimigo. Mente vazia é oficina do inimigo. Então ali Davi, um belo dia, foi para a sacada dele, né? Foi para a sacada e ali olhou a paisagem, né? Aí de repente ele vê uma paisagem diferente. Opa, o que é isso? Aí ele vê uma mulher, ele cobiçou aquela mulher. Ele cobiçou, nós falamos em cobiça aqui, tá? O pecado da cobiça. Então ele ali cobiçou Betseba, ele ali mandou chamar Betseba. Se ele olhasse, se ele simplesmente olhasse, Senhor, misericórdia, tem misericórdia, mas não, ele ali deixou o pecado, tá, crescer no coração dele. E ali ele mandou chamá-la, ele ali, a partir dali. Se de longe só olhando já é difícil, tu imagina de perto, imagina frente a frente. Ele chamou o pecado para dentro do palácio, ele chamou o pecado para dentro da vida dele. E nós vemos que o que aconteceu, sabemos que Davi, tá, pecou, e ali ele, como era um homem, realmente um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem temente a Deus. É o que nós devemos ser, temente a Deus, para que nós venhamos a, se nós cairmos, tá, nós sermos levantados. Então ele ali, ele depois reconheceu o pecado dele, pediu perdão ao Senhor, e nós vemos que o Senhor não tirou ele como rei, o Senhor deixou ele como rei, mas nós sabemos que as consequências do pecado ele colheu. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós que somos crentes, nós que temos Jesus, devemos que tomar muito cuidado para com Satanás. Satanás, ele vai tentar de tudo quanto é jeito nos derrubar. Mas nós temos que estar ligado na palavra de Deus, para que nós possamos reconhecer, tá, quando Satanás de tentar nos dar na rasteira. E ali nós expulsamos ele. Nós temos o sangue de Jesus na nossa vida, para que nós venhamos a expulsar Satanás do nosso caminho. Amém. Diabo, minha vida pertence ao Senhor.
Diabo, minha família pertence ao Senhor, meus filhos pertencem ao Senhor, e tu não tem poder para tocar num fio de cabelo de qualquer um de nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, querido, isso são coisas destrutivas a que Satanás vai tentar. Ele fez no passado, continua fazendo hoje e vai continuar fazendo até a volta de Jesus, até Jesus vir e destruir ele completamente. E ali nós vemos que que como o pecado escraviza as pessoas. Davi, um homem temente ao Senhor, um homem segundo o coração de Deus, ele deu ouvido a Satanás. Ele deu ouvido a Satanás e ficou escravizado um bom tempo. Nós vemos que ele sofreu muito. Para que ele pudesse ser novamente abençoado. Então, o pecado escraviza e a vida do ser humano. A salvação em Cristo e a obediência voluntária à lei da palavra de Deus proporciona ao crente a liberdade de se tornar a pessoa que Deus planejou. Queridos, se nós estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos em obediência à palavra de Deus, Deus vai nos forjar para aquilo que Ele quer na nossa vida. Ele vai nos forjar. Tá? Nós podemos até não ter jeito para aquilo. O pastor Manuel costuma dizer que Deus nos usa da nossa forma esquisita. Tá? Deus olha para você de um jeito que eu não olho para você do mesmo jeito. Eu de repente te acho que você é capenga, que você não vai dar para coisa, mas Deus olha para você e fala: eu te capacito. O mundo pode até te ver dessa forma, mas eu te capacito. Querido, nós não temos capacidade para nada, mas nós que confiamos, nós que temos fé na palavra de Deus, tá? O Senhor vai nos capacitar. Moisés falou: Senhor, sou pesado de língua. Sou pesado, mas o Senhor deixou de usar Moisés? Não deixou. Da mesma forma vai ser conosco. O Senhor não vai deixar de nos usar, porque nós não temos habilidade. Porque as nossas habilidades têm que vir do Senhor. Então, querido, nesta noite, o Senhor está requerendo de nós que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. Tiago fala sobre isso, que nós temos que ser praticantes. Nós não podemos ser meramente ouvinte, porque se nós formos meramente ouvinte, nada vai acontecer na nossa vida. Você ouvir a palavra de Deus, ela não te transforma em nada, porque ela vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então nós temos que ouvir, podemos até ouvir, mas praticar. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, para que nós venhamos a ser abençoados. Então, nessa noite, querida, a palavra é essa: é que nós verdadeiramente venhamos nos colocar na presença do Espírito Santo de Deus, tá? Falar para Ele: Senhor, se eu não estou sendo praticante, eu preciso da sua ajuda. Senhor, muitas das vezes eu estou lendo a palavra e não entendo nada, Senhor. Fala isso para Ele, fala isso para o Espírito Santo de Deus, mas fala de coração, porque quando nós pedimos ajuda ao Espírito Santo de Deus, tá? Ele está prontamente a nos ajudar. Amém, igreja? Amém. Então, vamos ficar nessa noite firme nessa palavra, vamos ser praticantes da palavra de Deus, tá? Vamos aplicar em nós aquilo que a palavra diz, de Deus diz que é para nós, não é para o mundo. Tá? No mundo tereis aflições, eu venci o mundo, vós vencereis também. Aleluia. Não deixe que as aflições do mundo
venha te tirar da presença do Senhor. Não deixa, querido. Porque muitas das vezes, essas aflições é lançado pelo inimigo. É lançado pelo inimigo. Mas nós temos Jesus. Nós temos Jesus na nossa vida. E esse mesmo Espírito que no passado atuava na vida das pessoas, nós temos ele hoje aqui nessa noite. Então nós temos poder, querido. Nós já falamos que nós temos poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Então vamos ficar firmes na palavra, sabedor que o Senhor está atento a nos ajudar, está atento a nos ouvir. Agora basta nós nos colocarmos à disposição dele, basta nós aplicarmos a palavra de Deus. Amém? Amém. O Senhor Jesus nos abençoe, tá? E que cada um de nós venhamos a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Senhor Jesus, cuidar da sua palavra, Senhor, que essa palavra tenha sido palavras remas, palavras, Pai, que muitos de nós precisavam nesta noite, e que o Senhor venha, Senhor, a nos usar, venha nos capacitar, Senhor, a nós estarmos implantando a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada família representada aqui nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Pastor? Amém, queridos. Graças a paz. Amém. 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 Isso, Deus é bom. Graças a Deus. Nós estamos recebendo, né? Chegamos. Peço perdão aos irmãos pelo atraso, mas o trânsito não está nada favorável. A barra até aqui é muito chão. Mas graças a Deus, porque é tão bom quando você chega na casa de Deus e você ouve a palavra. Não importa a pessoa que esteja ministrando, nós precisamos nos preocupar em absorver a palavra que está sendo liberada sobre a nossa vida. O Manel estava falando e eu comecei a lembrar de algo que nós recebemos, ouvimos semana retrasada, sobre estar falando de poder, né? E às vezes a pessoa, pelo fato de ter poder, ela acha que ela tem habilidade, que ela tem o direito. Eu quero falar para você que está aqui, para você que está assistindo online, você que vai ver depois, guarda essa palavra. Não foi à toa que o Manel trouxe essa palavra. Às vezes o poder nos faz perder o caminho. Davi, ele só lembrou do poder, da posição que Deus colocou. Meu amado, posição é algo que Deus coloca e Ele também pode te tirar. Mas nós precisamos nos lembrar sempre de quem é Deus na nossa vida. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Ele está fazendo. Porque o dia mal vai chegar. Hoje eu estava em casa, numa expectativa, aí recebi uma má notícia, logicamente abala, destrói, você já começa a criar expectativa. Só que se nós formos meramente ouvintes, você não tem nem vontade de vir à igreja e de sair de casa, porque a má notícia parece que tira o teu poder. Mas eu vou falar para você, desde o exato momento em que o Espírito Santo habita dentro de você, a palavra de Deus nos diz que nos foi dado o direito e o poder de sermos chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus, nenhuma má notícia, nenhuma adversidade, nenhuma frustração vai te tirar esse direito. Você crê nisso, querido? Amém. Então valoriza aquele que te escolheu. E vamos plantar o nosso pé no chão e caminhar, porque eu tenho a certeza que os planos de Deus nunca serão frustrados. Se você crê nisso, fala para a pessoa mais cheirosa que está perto de você.
os planos de Deus na tua vida não serão frustrados. Aleluia. Queridos, antes de nós finalizarmos, né, eu quero só avisar os irmãos para que os irmãos amanhã, no jejum, domingo nós estávamos aqui, celebramos o nascimento da Manuela, né? Aí ontem houve mais um nascimento, graças a Deus. O Theo, filho do diácono Tiago, com a Érica, nasceu bem de saúde. E algo Deus nos trouxe à memória. Você é o sacerdote da tua casa, você é a sacerdotisa da tua casa. Antes de dormir, quando levantar, consagre e abençoe o teu dia. Não faz isso só na quarta-feira, que é jejum. Ministra sobre os teus filhos, sobre o seu cônjuge. Que eu vou falar para você, eu peguei o telefone e falei com o Dudu, no Manuel nasceu na sexta, né? Na sexta. Falei com o Thiago na segunda-feira, quando ele estava indo já dentro da salinha, centro cirúrgico. Falei para ele, filho, guarda que eu vou falar para você, tanto para o Dudu quanto para o Thiago, e eu falo para vocês. Nos foi dada uma autoridade, e nós precisamos fazer uso dessa autoridade. Autoridade para ministrar sobre os nossos familiares. Então, quando você tiver no teu secreto com sabedoria, ministra sobre os teus familiares. Sabe, irmãos? E Dudu ministrou sobre a vida da Manuela na sexta-feira. O Thiago ministrou sobre a vida do Theo ontem. Eu tenho certeza que isso será algo que Deus está nos dando clareza de entendimento. Porque, por exemplo, a Kátia tem bisnetos. A Kátia ela precisa entender que sobre ela foi liberada uma autoridade de Deus para que ela ministre sobre os seus próprios familiares. A Oleandra tem filhos. Foi liberada uma autoridade para que ela ministre sobre os seus filhos. A irmã Rose, os irmãos sabem que a irmã Rose está no processo, que ela vai tirar umas férias curtas, né? Mas ela vai para um local aonde sobre ela foi liberada uma autoridade, ela vai ter que ministrar lá. Amém. Então, querido, mas nós não precisamos esperar, não vamos esperar as coisas piorarem para fazer uso dessa autoridade. Faça uso dessa autoridade agora. Pastor, mas ele não me obedece, ela não me obedece. Uma vez, quando teve a reunião dos homens aqui, eu falei, a autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. E a autoridade dada por Deus, ela não afasta, ela traz para perto quem está longe. Amém, queridos? Davi tinha autoridade liberada por Deus. Os seus irmãos tinham o poder concedido pela força do seu braço. Saul tinha o poder da posição, mas nenhum de Israel pôde enfrentar Golias, a não ser aquele que tinha autoridade constituída por Deus. Independente do Golias que você esteja enfrentando hoje, amanhã, nessa semana, nesse ano, você tem autoridade constituída por Deus. Então, os sonhos de Deus na sua vida não se frustrarão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, aproveitar, antes da gente orar pelas ofertas e finalizar, sobre domingo. Domingo é o culto do amigo. Só a Silvana estava no culto. Silvana só estava você no culto. Domingo é o culto do amigo. Você tem amigos, Zezé? Tem. Você tem amigo, Josivaldo? Eu vou falar para vocês. Nós temos mais colegas do que amigos, correto? Colega pode frequentar a tua casa, pode saber onde você mora, pode saber a quantidade de filhos, o carro que você tem, pode saber até o que você gosta ou você deixa de gostar. Mas colega, quando você mais precisa, ele não olha por você.
Ele não compartilha da mesma visão. Agora, amigo é o teu fechamento. Amigo, ele ora, ele está ali com você, na alegria e na tristeza. Mas eu gostaria que você fizesse uma pergunta para essa pessoa que está do seu lado. E você? Pergunta para ele, e você? Pergunta para ela, querido, para ele, e você? O que você tem feito pelo teu amigo? Domingo é aquele momento que você vai fazer algo. Talvez você faça uma pizza e traga para um amigo. Talvez você faça um mocotó e traga para um amigo. Talvez você não faça nada, mas dê um abraço no amigo. Recebeu, eu senti, testifiquei, me deu sinal. Talvez você passe no hortifruti, pastor Jorge, e vê aquela melancia. Não. E você traga para o amigo. Mas o amigo tem que vir no culto. O amigo tem que vir no culto. E a minha tem que ser equilibrado. Lembra da farofa também. Nós precisamos, a farinha, né? Nós precisamos entender, querido, que domingo nós faremos um culto do amigo. A gente sofre tanto e tem momentos que nós não valorizamos as alegrias que Deus nos dá. Aquela pessoa que olha por você, aquela pessoa que você pega o telefone, eu posso contar com ele, eu posso contar com ela. Às vezes eu não sou tão próximo, mas eu tenho um carinho tão grande por ela, um carinho tão grande por ele, e eu considero meu amigo. Aquela pessoa que naquele momento que você podia esperar qualquer coisa, ele chega para você ou ela chega e fala: eita, tudo bem, passa, te dá um abraço na cabeça, aperta, te ajuda a caminhar. Essa pessoa, o convite que eu quero fazer para você é você honrar ela no domingo. Você, se ela é evangélica, amém. Se ela não é, amém também. Eu acho que é o momento da igreja mostrar que igreja é igreja além das quatro paredes. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e começar a trazer pessoas que não são evangélicas para a igreja. É necessário retornar a fazer os apelos da igreja, na casa do Senhor. Então eu vou falar para você, talvez esse domingo seja uma oportunidade de um amigo seu que não é evangélico ouvir a palavra e ser tocado pelo Espírito Santo. Tem alguém querendo aqui nisso? Amém? Talvez seja essa a oportunidade. Então domingo, eu quero incentivar. Se você estava pensando em chegar tarde, não chega tarde. Se você estava pensando em não vir, venha. Se você estava pensando em não trazer nada, meu amado irmão, se você quer vitória, você tem que exigir esforço. Se você quer conquista, tem que se esforçar. Se você quer mudança, tem que haver sacrifício. Sem sacrifício não há fogo. E se não há fogo, não há glória, querido. Então nós precisamos, e às vezes, quando nós falamos em esforço, todo mundo pensa no seu bolso. Mas às vezes, seu amigo não quer o teu dinheiro. Ele não quer que você compre nada caro. Ele só quer um abraço, um pedido de perdão. Amigo, às vezes se estressa. Mas amigo fala a verdade. Eu lembro quando Jesus chegou e falou: Pedro, te amo, hein? Vem comigo. Pedro, fica atento. O diabo quer se andar contigo. Mas o amigo fala a verdade. E o amigo se importa. Porque Jesus falou: mas eu roguei por ti ao Pai. Isso é ser amigo. Então domingo é o culto do amigo. A palavra que Deus já colocou no ministro vai de encontro a fortalecimento de amizade. Aí você vai falar assim: pastor, por que o senhor está batendo muito nessa tecla do amigo? Porque evangelho é relacionamento. Se você não se relaciona, se você não sabe se relacionar, você não está vivendo o evangelho. Então domingo é o culto do amigo. Todo mundo entendeu? Amém? Eu vou falar para você, compartilha. Ainda essa semana, acho que a partir de quarta-feira, nós vamos começar a colocar nas redes sociais, mandar no grupo, sai mandando para 1, para 2, para 3. O convite é para que esse amigo seja honrado aqui na igreja. Não é no culto, o convite é para que esse amigo seja honrado. Te dar uma dica, experimenta convidar o teu filho. Tem que haver amizade entre pai e filho, entre filho e pai. Experimenta. Porque a ausência de paternidade está grande na nossa geração.
Amém? Queridos? E aproveitar também no dia 23, domingo, nós temos culto do amigo. No sábado, dia 29, é a festa na roça. A diaconisa já tinha dito domingo retrasado. Domingo passado a pastora fez a menção. E eu acho que já está todo mundo alinhado já. Se você não alinhou, procure a diaconização já está alinhada. Para que seja bem farto e nós possamos, com essa festa do dia 29, além de abrir para outros, de outras igrejas que não são evangélicas, até abrir para outras pessoas passantes aqui na rua, nós teremos a oportunidade também de abençoar a bolsa apostólica da igreja. Sabe, nós precisamos mais do que nunca. Quando a Duda, ela chegou no domingo trazendo José, eu falei, Senhor, a Manuela nasceu na sexta, a Duda trouxe o José no sábado, no domingo, na segunda o Theo nasceu. Senhor, antes, tem que estar pronto antes da inauguração da igreja, do culto de inauguração que será em setembro. Então eu conto com as orações dos irmãos para que as coisas tudo seja alinhado. Pastor, o senhor quer fazer muita coisa em curto espaço de tempo. Querido, o reino é tomado pelo esforço. O reino é tomado pelo esforço. Então nós vamos nos esforçar, porque eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar. Amém? Então, querido, antes de nós despedirmos a igreja, aí na sua frente tem envelope. Se não tiver na sua frente o envelope, fica tranquilo, não se preocupe. A igreja já está providenciando novos envelopes. Mas se por acaso você quiser ofertar, nós temos a maquininha de crédito, o débito. Você que está nos assistindo aí, você clica nos comentários, onde está escrito contribua, está disponível o Pix da igreja. Pastor, eu oferto todo culto, eu dizimo todo culto, louvado seja o nome do Senhor, porque você tem a bênção da liberalidade. Você entende que tudo aquilo que você tem não é fruto do teu trabalho, é porque Deus ele liberou sobre a tua vida. Mas nós precisamos, porque a igreja depende disso, no âmbito natural, para poder honrar com os compromissos. Amém, queridos? Tem mais algum recado a ser dado? Não, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar, vamos ficar de pé. Agradecer às irmãs e às irmãs de oração que chegaram mais cedo, né? As irmãs de intercessão. E aí eu fico muito grato a Deus, porque as colunas que mantêm a igreja são as irmãs que oram. Então, irmãs, muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo ricamente o ministério. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Agradeço, ó Pai, pelos livramentos visíveis e invisíveis, Pai. Eu te peço que nesse exato momento o Senhor olhe para cada um que está aqui no presencial, cada um que está conectado, aqueles que não puderam vir, que não puderam assistir, mas Senhor, Tu sabes a necessidade de cada um. Eu te suplico, olha com olhos de bondade, e pela a palavra que foi liberada nessa noite, que sobre nós possamos não ser meramente ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Porque praticando a Tua palavra, Senhor, o pecado não vai nos consumir. Praticando a Tua palavra, nós vamos resistir ao diabo, Senhor. Praticando a Tua palavra, nós seremos fortalecidos. Praticando a Tua palavra, a Tua igreja será uma igreja que terá sempre a chama viva e aquecida, Senhor, nos corações. Então, ó Pai, tomamos posse da palavra que foi liberada nessa noite e te pedimos, Espírito Santo, o Senhor nos trouxe aqui. Nós não viemos aqui à toa, nós não viemos aqui por acaso. Então, ó Pai, eu creio que pela Tua palavra, cada um recebeu a sua porção e ninguém está saindo daqui no âmbito espiritual sem receber a sua porção. Senhor, a palavra foi liberada, o direcionamento que foi dado, que nós possamos guardar, nós possamos ruminar durante a semana e possamos colocar em prática, porque na prática a teoria não muda, e a teoria, a Tua palavra, são os Teus ensinamentos, Senhor, é tudo aquilo que o Senhor projetou
projetou na nossa vida, ó Pai. Senhor, apresentamos diante de Ti também o culto de domingo, o culto do amigo. Colocamos diante de Ti quinta-feira a imersão, o jejum de quarta-feira. Colocamos na Tua mesa, Senhor, porque na mesa a cura, na mesa a restauração, na mesa o Senhor ouve, ó Pai. Ainda que aos olhos humanos pareça ser inacessível, ainda que aos olhos humanos pareça ser algo impossível, nada é impossível para o nosso Deus. Então nós apresentamos e te pedimos, libera do teu alto e sublime trono, joga por terra agora toda dificuldade, joga por terra agora todo empecilho, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, que tudo ouve. Então começa a liberar provisão, começa a liberar e levantar pessoas, colocar homens e mulheres na nossa vida, que nós, como abençoadores e praticantes da Tua palavra, possamos levar o Evangelho e alcançar vidas pela Tua palavra, Pai. Que domingo seja um culto diferente, que domingo o Senhor traga de perto e de longe, amizades sejam restabelecidas, famílias sejam restauradas, o sentimento de amor, a vontade do convívio dentro de casa, o Senhor possa trazer de volta, Pai. Ouça a nossa súplica e despede o Teu povo na Tua presença. Abençoa também a bolsa apostólica, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, a cada voto abençoa, Senhor, e colocamos diante de Ti também a saúde da Tua igreja, saúde física, saúde, Senhor, espiritual. Senhor, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado das nossas vidas. Então que os Teus anjos, Senhor, continuem nos guardando, continuem nos livrando, ó Pai, de qualquer problema, ó Pai amado, na corrente sanguínea, qualquer situação, ó Pai amado, na coluna, nos rins, na vesícula, que o Senhor entre com providência e o Senhor comece a tratar. Eu te agradeço pelo livramento que o Senhor deu para a pastora Rose da trombose. Eu creio no Deus que tudo cura, e o Senhor está fazendo milagres, ó Pai, na perna da pastora Rose. Guarda o Miguel, guarda aquele ministério que é bênção, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, você tem uma noite abençoada, que a poderosa mão do Senhor permaneça sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo de Israel sempre permaneça sobre as nossas vidas e famílias, com o Teu amor sendo liberado aos nossos corações. E a igreja que crê, recebe, aceita essa palavra, em uma sua voz, diga amém. Deus te abençoe, querido, vai em paz, uma noite abençoada. Não esqueçam, usa a autoridade que Deus te deu sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus familiares, e abençoa eles nessa noite, em nome de Jesus. Fica na paz, querido.